Oi, turminha do segundo. E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula. Eu daqui com a minha companhia, né? Com o gatinho. E vocês aí em casa, certo? Olha só, a gente vai continuar o nosso assunto. Se tem alguma atividade avaliativa que você ainda não enviou, você pode estar enviando, tia tá recebendo, tá certo? Só para lembrá-los. E da mesma forma, as atividades que forem feitas, vocês me enviem no privado, a gente corrige, tia pede para corrigir. Se tiver algum problema ou então alguma dúvida, você também se comunica, que a gente vai mantendo essa conexão, certo? Para que vocês possam entender e aprender da melhor maneira possível. Olhem só, vejam bem. No livro de geografia, se vocês forem caminhar com tia pelo livro, vocês abram na página 9, certo? Na página 9, eu tô pulando aqui uma página, a página 8. Mas por que, tia? Porque vejam bem, essa atividade, em especial a segunda, seria interessante se nós pudéssemos fazer todos juntos, porque aí vocês teriam uma noção exatamente da quantidade dos alunos que morariam em casas, em ruas que tem asfalto, em ruas que são arborizadas ou não. Mas infelizmente, como estamos distantes e não estamos juntos, todos juntos, essa atividade eu vou ficar devendo. Então, caso vocês queiram responder essa questão aqui, ou caso não, eu peço que respondam, tá? Essa primeira aqui, da página 8, vocês podem responder, tá certo? Podem responder porque trata-se justamente desse pequeno texto, e com ele vocês vão poder conseguir responder essa primeira questão, tá certo? Que são as características da rua onde você mora. A gente ainda está trabalhando ruas, tá? E foi uma das atividades que eu pedi para que vocês fizessem, me apresentando a rua de vocês, me dizendo como ela é, se é asfaltada, se é calçada com paralelepípedos, o que você gostaria de mudar, se você gostaria de acrescentar ou tirar algumas coisas que na rua possui, algumas dificuldades, enfim. Um dos outros assuntos foi a questão da acessibilidade, né? Tiveram alguns que até ficaram com certa dúvida, a questão de saber ou não se tinha em nossa cidade acessibilidade nas ruas de Bom Conselho. Vejam bem, eu quero até dizer que em algumas praças, em especial, praças públicas da nossa cidade, por exemplo, a Praça Dom Pedro II, vocês irão encontrar algumas rampas que facilitam a passagem de pessoas, de portadores de deficiência que sejam os cadeirantes, tá? Exatamente isso. A questão de calçadas com piso tátil, entre outros, por exemplo, ou então que possa ter o corrimão que facilite, a gente vai se deparar com esse piso tátil ou com o corrimão geralmente nos bancos. De forma geral, nas ruas de forma geral, realmente nós não iremos encontrar. É pouco provável. Mas em ambientes públicos como prefeituras, é possível. Os bancos também. Vamos dizer, algumas lojas também fazem essas adaptações, tá certo? Então, em nossa cidade existem, não em tanta grande quantidade, mas existem. Os ônibus que tia chegou a falar, em especial esses ônibus amarelos, o ônibus amarelo, que é o ônibus escolar, ele vem com essa adaptação, ele vem justamente com o... Agora eu te esqueci da palavra, mas ele vem justamente com a adaptação para que o cadeirante possa se locomover sem depender de ninguém, ele possa entrar no ônibus pelo elevador. Agora sim, lembrei. Ele pode entrar sim pelo elevador, tá certo? Os ônibus amarelos, eles vêm com essa adaptação justamente para os cadeirantes. Assim como muitos outros que hoje em dia existem e que eles foram se adaptando, foram se remodelando diante da situação, tá certo? Lembrando sempre que é uma situação em que todos têm o direito, certo? Todos temos o direito. E esse é um direito de acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência, seja visual, seja portador de deficiência
na questão do cadeirante, como o tia acabou de falar, enfim. Sem muitas conversas, vamos para o que interessa agora, que é o nosso novo assunto. Ó, a página é 9, tudo bem? Página 9. E aqui no jogo rápido, ó, a primeira atividade nós já temos essa, que você vai marcar com X, de acordo com as características do lugar da rua em que você mora, ok? Temos mais uma outra, assim que você abre a página você encontra. É apenas atividades facilzinhas, para que vocês me mostrem que realmente estão compreendendo o assunto, tá? Essa atividade aqui, ó, mostra-se uma lixeira. Nós encontramos lixeiras em Bom Conselho. A gente tem que frisar muito a nossa cidade, porque é onde nós moramos. Nesses ambientes públicos que vocês já costumaram andar, ou frequentam, ou já viram, a gente se depara com lixeiras. Na Praça Dom Pedro II, que é um ponto bem central da nossa cidade, tem lixeiras? Enfim. No desenho abaixo, vemos somente uma lixeira. Mas em uma rua devem existir outros elementos. Complete o desenho com outros elementos que existem em uma rua. Que elementos são esses? Que elementos que você vê nas ruas onde vocês moram e que aqui não está, fora a lixeira? A rua de vocês possui lixeira? Quais são outros elementos que compõem uma rua, que fazem parte de uma rua? Eu posso citar alguns. Postes de iluminação, né? Nós temos também, que mais? O que é que vocês me dizem? Que outros elementos fazem parte? Semáforos fazem parte das ruas, não é isso? Eu não vou dizer mais porque vocês agora irão pensar e aqui vão colocar em forma de desenho, tá bom? Visto essa atividade, nós vamos agora para pontos de vista dos elementos da rua. Olha que lindo, gente. Aqui nós temos uma gravura, mas essa gravura não é de uma rua de verdade, né? Eu acho que alguns até já reconhecem. Aqui é uma maquete de uma rua, tá? Linda, por sinal, muito bem feita, muito bem acabada, muito bem trabalhada. Quando se fala assim em elementos das ruas, como te acabou de dizer, a lixeira precisa-se ter lixeiras que fiquem a dispor de nós, transeuntes, de nós, como pessoas, como cidadãos. A lixeira é um bom sinal, porque isso dá para entender que há um recolhimento do lixo, que tem um lugar onde se possa colocar esses elementos, esses produtos que às vezes a gente descarta. Enfim, tem um local que vai armazenar. A gente não pode jogar lixo na rua, onde a gente tem às vezes esse péssimo costume. Temos ou que levar para casa e botar no lixo de casa, ou então encontrarmos uma lixeira que esteja disponível na rua e colocarmos lá, tá bom? Então, como disse aqui, nós temos diversos elementos que compõem a rua. Edifícios, prédios, árvores, praças. Nós temos pontos comerciais, como já foi dito em outras aulas. Tudo isso faz parte do contexto das ruas. São elementos que fazem parte justamente das ruas, de todas elas. Mesmo que não seja uma rua comercial, mas ela pode ser uma rua residencial e ela vai ter elementos diferentes uma das outras, sim, possa ser, mas terão sempre elementos que a fará se tornar uma rua, como tia disse, casa, edifícios, prédios, árvores, a iluminação, tá? Os postes, enfim, uma série de coisas. As escolas, que também fazem parte. As nossas ruas aqui, ó, nessa imagem, ela está sendo representada por uma maquete. A maquete é a única forma de representar uma rua? Não. Se eu quiser representar uma rua, eu tenho inúmeras possibilidades. Uma delas é a maquete, assim como vocês fizeram da escola, lembra? Que vocês fizeram a maquetezinha da sala de aula, me informando onde era que cada um sentava, seu lado direito, seu lado esquerdo e assim por diante? Pois é. A rua também ela pode ser representada por uma maquete, mas é o que nós não faremos no momento. Mas a gente tem outras opções. Se você quiser, você pode estar me desenhando sua rua, por exemplo. Você vai estar me dizendo que em determinado lugar tem calçadas, em algum ponto vai ter algum poste e assim por diante. A planta
Lembra da planta que nós vimos em aulas anteriores para você associar o que tinha na imagem de satélite e o que tinha justamente na imagem da planta? Pois é, a rua pode também ser projetada por uma planta? Pode sim, a gente vai estar vendo ela de cima para baixo, não é isso? É o que acontece, nós estamos visualizando de cima embaixo, é como se eu estivesse vendo da minha visão aqui de cima para baixo que está o livro, certo? E são essas projeções, até mesmo por mapas, imagens de satélite, podem ser fotografadas, sua rua, sim, lógico que sim, e além nós vamos visualizar a minha, a sua rua e a de quem quer que seja, ok? Então a gente tem métodos de poder projetar as ruas onde nós moramos, por meio de maquetes, desenhos, plantas, fotografias, não é isso? Olha só o tanto de coisas como a gente pode ver, visualizar as ruas, tanto as nossas como também de outros países, não é isso? Ok. Nessa situação aqui, ó, da maquete, ela está representando uma rua. Vocês observem que há carros, casas, prédios, tem árvores, também um ambiente arborizado, não é assim? O que é bem interessante vocês também entenderem é que com a maquete, por exemplo, a gente pode ganhar com isso diferentes dimensões. O que seriam dimensões? A gente tem um olhar de altura. O prédio é mais alto, aquela casa é mais baixa, a rua é mais larga, então ela é mais estreita. Se hoje eu dissesse assim, vamos fazer uma maquete, cada uma de suas ruas, vocês me trariam inúmeras possibilidades. Porque em cada rua há diferentes situações, podendo ter prédios, podendo não ter, podendo ter muitos prédios altos, ou então apenas casas, calçados ou asfaltados, ou de terra, largos, estreitos. As alturas são variantes, então por isso que existem várias dimensões, tá certo? No caso da maquete, ela possibilita essa visualização, possibilita com que a gente tenha essa dimensão, tá? Ó, por exemplo, aqui. Com isso aqui, nós entendemos o quê, ó? Nós temos aqui uma maquete. Como a tia falou, nós temos duas formas de enxergar, duas maneiras de observá-la, mas no sentido em que como eu a princípio eu falei. Por exemplo, nós temos aqui essa maquete, tá? E aqui, de que maneira nós estaríamos vendo? Ela de baixo para cima ou de cima para baixo? Provavelmente de cima para baixo, né? Porque a gente consegue ver justamente, vamos dizer, os tetos. Nós conseguimos ver os tetos dos prédios, de algumas casas, não é isso? Os tetos até dos carros. Pois é. Aí aqui, que lado seria? Que modo eu estaria conseguindo? De que modo eu consigo visualizar esse outro lado da maquete? Eu estou vendo ela de frente e do alto. Exatamente, gente. Mas tia, como assim de frente e do alto? Se eu estivesse vendo ela de frente, ela teria que estar de frente, totalmente de frente para mim, como vocês aí estão agora no momento. Então, eu a veria como se fosse na horizontal. Mas nesse caso aqui, eu estou observando a maquete, ela de frente, porém, eu estou vendo ela de cima. É como se eu estivesse vendo, ficasse em pé e começasse a visualizar o celular do alto, só que de cima. Será que vocês entenderam? Bom, mas aqui dá para vocês terem uma noção. Ao observar lá aí no caderno, no livro, vocês conseguem entender o que eu estou dizendo, tá? Tem esse desafio. Agora discuta com seus colegas quais são as diferenças entre as duas apresentações. Gente, a gente acabou de ver o modo como nós visualizamos essas maquetes. Então, vocês poderiam falar sobre isso, justamente essa observação que tia acabou de falar, acabou de dizer, certo? Por fim, eu poderia até prosseguir, mas eu não vou, porque senão fica muita informação e já vai em muitas atividades. Então, eu vou deixar para que vocês façam essa, que é uma atividade mais descontraída um pouquinho, mais leve,
tá? O próprio livro está apresentando uma atividade de recorte, porque nós temos um material de apoio aqui, ó, justamente nessa página. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te localizar para vocês. Ó, são essas aqui. Essa, ó. Tá vendo? No final do livro, vocês vão ter esse material de apoio. Por enquanto, esse aqui, ó. Tá? Geografia material de apoio da página 11. Nós temos 3 recortes de diferentes formas de visualizar as maquetes. Você vai colocá-las aqui, tá certo? E olha a pergunta que é feita. Olha o que o material está pedindo para você. Recorte do material de apoio as imagens das ruas e colhe-as nos espaços indicados. Depois, assinale com X a imagem que mostra a rua e seus elementos vistos de cima para baixo, tá? Você tem que marcar a correta. Qual é a de cima para baixo, certo? Por último, aqui no segundo, observando os diferentes pontos de vista da maquete, na página anterior, desenhe cada uma delas nos campos abaixo. Você vai desenhar as maquetes da forma como nós visualizamos, só que aqui, ó, nesses 2 pontos, tá? Então, o trabalho de vocês vai ser para recortar e para desenhar. E essas 2 primeiras aqui atividades, eu quero que a número 1, você marque de acordo com o que está se perguntando. E essa você coloca os elementos que está faltando para completar os demais elementos da rua, tá bom, meus amores? Por enquanto é só, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Me envie, tá bom? Tia vai estar esperando. Um beijo bem grande.